Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Touro, leitura do amor para Touro. Você que está num relacionamento, você que está iniciando um relacionamento, ou até mesmo você que se encontra sozinho, sozinha, né? Na expectativa de viver um romance, um namoro, enfim, uma relação. Essa é uma leitura específica voltada para o amor. Signo de Touro, leitura do amor. Seis de espadas, a carta do julgamento e o 2 de copas. Seis de espadas, a carta do julgamento e o 2 de espadas. Touro, eu vejo você aqui no momento, sua fase atual da sua vida amorosa, sentimental. Aqui me fala de um momento interessante porque representa que um momento de transição, né? Um momento de mudança na sua vida, no que se refere, veja bem, a relação em que você está vivendo, digamos assim, o relacionamento em que você está vivendo, aqui me mostra uma fase de transição, de mudanças. É como se essa relação, ela, veja bem, num dado momento, ela sofresse uma espécie de uma ruptura, né? Talvez não chegasse a ser, ou não chega a ser uma coisa assim tão, como é que eu vou dizer, um término que possa representar algo para sempre, ou seja, duas pessoas que colocaram um ponto final numa relação sem nenhuma chance de uma reconciliação. Aqui há uma situação de transição que, entre aspas, pode estar representando o término de uma relação, mas eu não vejo que isso é o fim. Eu não consigo identificar que isso seja uma coisa definitiva. Porque eu vejo aqui um 6 de espadas, que representa exatamente isso que eu falei, ou seja, uma fase de transição, de mudança, mas eu vejo aqui a carta do julgamento e o 2 de copas, ao lado do 6 de espadas. Aqui traz, veja bem, aqui traz o renascimento, o perdão,
que possibilita novas oportunidades. Aqui no 2 de copas, representa algo muito importante. Aqui fala de um forte vínculo, ou seja, aqui está dizendo que existe um forte vínculo entre essas duas pessoas, ou seja, entre você e a pessoa amada, entre você e o parceiro. Ou seja, isso me leva a crer que essa ruptura, ela muito possivelmente não é o fim. Ou seja, esse término que aqui eu identifico através do 6 de espadas não representa o fim totalmente. Muito possivelmente será apenas, veja bem, um período, vamos colocar assim, relativamente curto, né? Que ambos vão ficar, digamos assim, distantes um do outro, separados, distanciados um do outro, mas não vejo que isso representa o fim, sabe? Ou seja, há uma ruptura, há uma transição, mas não, pelo menos por hora, não consigo ver que essa ruptura significa, veja bem, algo para sempre. É como se, aqui está muito nítido que existe um forte vínculo emocional entre você e essa pessoa. Isso me leva a crer que essa ruptura, ela não vai se estender por muito tempo. Eu acredito que essa ruptura não vai se estender por muito tempo. Porque aqui sinaliza, veja bem, o renascimento, o perdão, que possibilita, que cria possibilidades de haver uma reaproximação, ou seja, uma reconciliação entre esse casal. Logicamente que as cartas que vão sair adiante vão confirmar, mas o que eu posso dizer aqui é que existe um forte vínculo. Aqui existe um forte vínculo entre você e essa pessoa. E esse forte vínculo que existe é que pode, logicamente, possibilitar uma reaproximação, né, desse casal. Esse forte vínculo que existe é que pode, logicamente, superar situações, fazendo assim, portanto, que esse casal se reaproxime e que haja aqui, portanto, uma reconciliação. Não vejo aqui, digamos assim, o impossível batendo a porta desse casal. Não vejo como algo impossível haver uma reaproximação, uma reconciliação. Há uma ruptura, há uma fase de transição, mas que eu identifico por hora que isso não significa o fim de tudo. Não. Existe um forte vínculo aí. As de copas. Desculpa que eu estou um pouco resfriado. E o 6 de copas. Olha aí, ó. Olha aí. Olha isso tudo. As de copas e 6 de copas. Isso é muito forte, isso. Isso é fortíssimo. Aqui fala, aqui manifesta, aqui é a manifestação das emoções e o papel que elas têm, veja bem, em relação ao outro, a outra pessoa. Aqui está dizendo que quando você pega aqui o As de Copas juntamente com o 6 de Copas, que fala de recordações, de memórias, de lembranças, aqui está dizendo o seguinte, que essa pessoa tem sentimentos e um forte desejo de voltar.
a se relacionar com você todo. Essa que é a grande verdade. Essa pessoa tem sentimentos por você e tem um forte desejo de voltar a se relacionar com você. Seis de Copas fala de recordações, fala de memórias, né? Nostalgia, lembranças. O As de Copas, como eu falei, é a manifestação das emoções. Aqui mostra a manifestação das emoções e o papel que elas têm em relação ao outro, ou seja, a outra pessoa, ou aos outros. Aqui especificamente ao outro, ou seja, a outra pessoa. E aqui está sinalizando, está mostrando que essa pessoa tem sentimentos e um forte desejo de voltar a se relacionar com você. Ou seja, realmente, isso aqui não representava ou não está representando o fim de tudo. Não representa o fim. Muito possivelmente apenas uma pausa, né? Uma pausa. Algo aconteceu que, logicamente, ocasionou essa ruptura, mas não é o fim. E essa pessoa, ela tem um forte desejo de voltar a se relacionar com você, porque, afinal de contas, existe aqui um forte vínculo. E aqui está me dizendo que esse forte vínculo é entre ambos, portanto, não é apenas de um, existe um forte vínculo entre ambos, de um para o outro. E eu vejo aqui também que esse desejo dessa pessoa em voltar a se relacionar com você não é somente dessa pessoa ou da outra pessoa, touro, é um seu desejo também. Existe um desejo de ambos voltarem a se relacionar. Por isso que aqui sinalizava que não era o fim de tudo. Porque existe um forte vínculo, esse vínculo não foi quebrado, portanto, apesar da ruptura, o vínculo não foi quebrado, o vínculo emocional não foi quebrado, e ele predomina, ele continua predominando. Por isso, existe o desejo de ambos voltarem a se relacionarem. É isso aí, Touro. Não é o fim. Você que está aí em uma situação, vivendo uma relação e algo aconteceu, né? Algo está acontecendo, uma espécie de um distanciamento entre você e a pessoa, um desentendimento, enfim, que acabou causando ali um afastamento, um distanciamento. Essa situação não representa o fim desse amor. Isso não representa o fim desse relacionamento. É só uma pausa para que aconteça, veja bem, uma reconciliação, um recomeço. Afinal de contas, existe um forte vínculo entre você e a pessoa. E um desejo muito grande por parte de ambos em voltarem a se relacionarem, ou seja, o vínculo não foi quebrado, o amor não deixou de existir, o vínculo continua existindo entre essas duas pessoas, e aqui existe um grande desejo de ambos voltarem a se relacionarem. Isso está muito claro aqui. A carta da estrela. O 2 de ouros, e a temperança. A carta da estrela, o 2 de ouros e a temperança.
Aqui me mostra, Touro, através da carta da estrela, que é uma carta altamente positiva, sobretudo quando se trata de relacionamentos, de amor. Aqui está dizendo que depois de um período de turbulência, veja bem, depois de um período de turbulência, de desentendimentos entre ambos, aqui há a esperança. Aqui é a esperança de um novo amanhã. Aqui é a esperança de haver, aqui traz a esperança de acontecer de fato uma reconciliação. Ou seja, depois de um período de turbulência nesse relacionamento que acabou causando, veja bem, essa ruptura, esse afastamento, esse distanciamento, aqui traz a esperança de um novo amanhã. Ou seja, aqui traz a perspectiva de um recomeço, de uma reconciliação. Aqui fala de cura, de renovação, de cura de feridas, de situações que precisavam ser compreendidas, entendidas por esse casal. E aqui a carta da estrela traz exatamente, veja bem, a esperança de um novo amanhã, de uma reconciliação, de um recomeço, porque afinal de contas o vínculo não foi quebrado e existe o desejo de ambos voltarem a se relacionarem. Aqui o 2 de ouros e a carta da temperança fala de equilíbrio. Aqui mostra a necessidade, a importância de se trabalhar, de se buscar um meio termo entre as necessidades pessoais e as necessidades do parceiro, promovendo, assim, portanto, um relacionamento saudável e equilibrado. Meio termo, equilíbrio. Muito possivelmente, esse tenha sido ou quem sabe um dos casos, ou seja, um dos fatores que contribuíram para que houvesse essa ruptura, esse afastamento, esse distanciamento. Então aqui está mostrando, como se fosse uma carta conselho, ou seja, mostrando para esse casal a importância do equilíbrio, do meio termo, quando se trata de atender às necessidades pessoais e às necessidades do parceiro, para que haja um equilíbrio nesse relacionamento, tornando ele saudável e equilibrado. Ou seja, promovendo um relacionamento saudável e equilibrado. E a carta da temperança, que é a voz da harmonia nos relacionamentos. Se existe harmonia, logicamente que não há espaço para desentendimentos. Se existe harmonia, não existe espaço, lugar para possíveis desentendimentos, possíveis conflitos, enfim, a importância do equilíbrio das emoções, que, logicamente, faz com que uma relação, que um relacionamento, sendo equilibrado, automaticamente será uma relação saudável e harmoniosa. Uma relação onde existe um clima de harmonia entre esse casal. Importante atentar para isso. Buscar o meio termo, o equilíbrio das emoções, promovendo assim, portanto, um clima de bem-estar, de felicidade, de contentamento,
de equilíbrio e de harmonia em um relacionamento. Coisas fundamentais. Aqui fala do exercício da paciência numa relação a dois. Isso é importantíssimo. A paciência que, logicamente, promove, contribui e muito para uma relação harmoniosa e equilibrada. Cavaleiro de Copas e a Carta do Sol. Cavaleiro de Copas, e a Carta do Sol. Aqui representa um momento de renovação com a possibilidade de fortalecer o vínculo emocional com a pessoa amada e viver momentos mais intensos numa relação. Aqui realmente representa, aqui significa que existiu, está existindo ou vai existir de fato uma renovação, uma reconciliação, um recomeço de ambos os parceiros. Porque, repito, existe um forte vínculo, esse vínculo nunca foi quebrado e o desejo de ambos se relacionarem, ou seja, de ambos recomeçarem, de se reconciliarem. Então, aqui representa um momento de renovação. Duas pessoas que estão dispostas a recomeçar. Um momento de renovação, fortalecendo assim, portanto, um vínculo que já existe, e aqui é um fortalecimento desse vínculo emocional, em busca de se viver momentos mais intensos, ou seja, algo mais intenso nessa relação que vai, logicamente, proporcionar momentos de total felicidade e alegria. A Carta do Sol, que fala de felicidade radiante, que fala de alegria. Aqui é quando existe o desejo, veja bem, de um estar em companhia do outro, em função daquilo que o outro proporciona para o parceiro. Momentos de alegria, de felicidade e de realização. Carta do Sol traz a promessa de sucesso amoroso. É uma carta altamente positiva no amor. Então, aqui, de fato, representa um recomeço, uma renovação. Os amantes ou os enamorados, é a mesma coisa. O 10 de copas, 4 de paus e a carta do eremita. Os amantes, o 10 de copas, 4 de paus e o eremita. Aqui fala, aqui traz à tona o compromisso no amor. Aqui está dizendo que juntas, essas duas pessoas, ou seja, esses parceiros, estão realmente decididos a reconsiderar uma união, ou seja, uma reconciliação no amor. Aqui representa a felicidade, a harmonia,
num relacionamento. Aqui representa, acima de tudo, a cura emocional de feridas. Aqui é a prova de que a cura emocional, ou seja, que desafios, que situações, que incompreensões foram entendidas e compreendidas e resolvidas por esse casal. Portanto, aqui é a prova de que a cura emocional foi alcançada, permitindo um recomeço cheio de alegria, contentamento e um relacionamento estável, onde existe um clima de total alegria e felicidade desse casal. Aqui é a prova que ambos superaram o que precisava ser superado. Ambos compreenderam o que precisava ser compreendido. Porque não adiantava acontecer uma reaproximação também se essas situações não fossem resolvidas, ou seja, se o que precisava ser resolvido e entendido não fosse. Aqui é a prova que a cura foi alcançada, que a cura emocional foi de fato alcançada. Aqui também é uma prova, 4 de paus, um momento de celebração. Aqui fala que depois de um período de ajustes e entendimento, um relacionamento pode finalmente encontrar paz e harmonia. Ou seja, depois de um período, de uma fase de entendimentos, de ajustes, finalmente esse casal encontra paz e harmonia. E aqui, carta do eremita, aqui tem duas coisas importantíssimas aqui, tem duas mensagens importantíssimas aqui. É o símbolo de compromissos e valores tradicionais e também a paz entre duas pessoas que se amam. Portanto, Touro, de fato, não foi o fim. Essa situação aqui não foi o fim, foi apenas uma pausa para que ambos pudessem reconsiderar situações, ajustar o que precisava ser ajustado, compreender o que precisava ser compreendido. Sempre houve entre ambos, entre você e a pessoa amada, um forte vínculo que não foi quebrado e o desejo muito forte de ambos voltarem a se relacionarem. Portanto, aqui representa o seguinte: um forte vínculo que nunca foi quebrado. Essa pessoa nunca te esqueceu, assim como você também nunca esqueceu essa pessoa, nunca apagou essa pessoa da sua memória, das suas recordações. E aqui representa uma fase de reconciliação, de recomeço, depois de situações que precisavam ser compreendidas, depois de um momento de turbulência, de desafios, superado por ambos. Finalmente, vocês encontram paz e harmonia nesse recomeço, nessa reconstrução, nessa reconciliação, que agora vocês de fato encontraram o perfeito equilíbrio, a paz, a harmonia nesse relacionamento. A alegria, a felicidade, a realização, enfim. Aqui representa duas pessoas que, mesmo depois de um momento de turbulência nessa relação,
mesmo depois de um período difícil, há uma reconciliação, um recomeço, porque, repito e reafirmo, sempre existiu um forte vínculo entre ambos, vínculo esse que nunca foi quebrado. E aqui vocês encontram finalmente a paz e a harmonia no amor, nesse recomeço, nessa reconciliação, nessa nova fase da vida de vocês dois. Os meus parabéns por toda essa trajetória, por esse recomeço, por essa reconciliação, por esse novo momento da sua vida toda, ao lado dessa pessoa tão importante, onde existe um forte vínculo. E a maior prova desse forte vínculo é que ele nunca foi quebrado e sempre houve o desejo de ambos recomeçarem. Sempre houve o desejo e a vontade de ambos voltarem a se relacionarem. E aqui, felizmente, esse desejo, essa vontade, essa caminhada, e vocês recomeçam, se reconciliam e agora vivendo um outro estágio, uma nova era, uma nova fase, onde definitivamente ambos encontraram paz e harmonia nesse amor, ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me ouvem, que me acompanham no dia a dia no canal, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações. Então, fica aqui o meu pedido. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, uma ótima, uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.